Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Estamos um pouquinho sumidos, né? Mas vamos dar um jeito na regularidade dos nossos estudos. Estamos hoje encerrando o segundo capítulo da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Essa segunda parte tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E o segundo capítulo, que é o que nós vamos conversar hoje, trata, né, da encarnação dos espíritos, e a última sessão fala sobre materialismo. É essa última sessão que nós vamos trazer hoje para a nossa conversa. Allan Kardec, na questão 147, questiona da seguinte forma: por que é que os anatomistas, os estudantes, né, os pesquisadores da anatomia, os fisiologistas, os que estudam a fisiologia do corpo, e em geral os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? E essa é uma ideia, é uma situação que nós presenciamos até hoje. É muito comum as pessoas ligadas aos diversos meios científicos, os pesquisadores, os acadêmicos, terem problemas com a questão do espiritualismo, e a gente vai ver que muito tem a ver com a justificativa deles de que eles não encontraram nenhuma prova palpável, material da alma, do espírito. E o problema é exatamente isso, porque eles estão procurando uma causa ou uma prova material em algo que não é material. Mas esse comportamento que nós ainda encontramos hoje, ligado também, né, às questões todas que estamos vivendo no mundo, todas as dificuldades desse processo de transição, todas as dúvidas, né, e essa exacerbação cada vez mais profunda do materialismo, tudo isso vai ser lentamente, né, germinado, infelizmente, desde o século XIX até os nossos dias. E lá é que vai começar esse desenvolvimento dessas ideias em torno do materialismo como uma, eu ia falar fuga, mas a ideia não é essa, mas como uma opção de interpretação, de entendimento mesmo da vida, de entendimento do mundo, que não vá, vamos dizer assim, encontrar ressonância naquele formato religioso que de certa forma já se encontrava doentio por causa das pessoas, não por causa da religião em si, mas que vinha minando esse sentimento, né? Esse sentimento de religiosidade lá na Europa naquela época. Então, Kardec já estava, né, o professor Rivaio já estava conseguindo perceber esse distanciamento que naquela época eles entendiam, né, a ideia de Deus associada à religião católica ou à religião protestante. Não se tinha de forma tão clara a possibilidade de uma religiosidade desvinculada de uma religião institucionalizada, de um lugar físico. Então, Allan Kardec, percebendo esse distanciamento dos cientistas, dos pesquisadores, da possibilidade de entendimento de Deus, vai perguntar isso: por que é que esses pesquisadores, com tanta frequência, são levados ao materialismo? E aí os espíritos trazem a seguinte resposta: o fisiologista, o estudioso da fisiologia humana, refere tudo ao que vê. Se ele vê, ele fala que tem. Se ele não consegue enxergar, ele não pode provar que aquilo existe. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar de oculto. Então, por não conseguir, pela metodologia usada por eles, né, encontrar provas palpáveis dessa existência, né, de algo a mais, a existência do espírito ou o que quer que seja, já que eles não conseguiram identificar, dentro daquele método trabalhado por eles, chegaram à conclusão de que não existia. Por isso que é tão importante a gente entender o porquê que o codificador da doutrina espírita tinha que ser um pesquisador, um professor pesquisador. Porque Allan Kardec vai pegar, aliás, professor Rivaio, vai pegar todo aquele conhecimento que ele trazia do lado, né, de estudioso, de professor, de pedagogo, e vai criar uma metodologia que se adeque às características desse mundo dos espíritos. Se não é uma coisa que eu posso observar por um microscópio,
Não adianta eu tentar achar aquela coisa com microscópio, porque eu não vou encontrar. Então eu tenho que buscar outros recursos para chegar nas respostas que eu preciso. E foi isso que o professor Rivaio fez. Na questão 148, ele vai abordar assim: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos esses estudos? Vamos entender bem a questão. No entendimento do professor Rivaio, ele está questionando que esse estudo das ciências da natureza, que já haviam começado de uma forma um pouco mais sistematizada uns 3 séculos antes, deveria, pelo entendimento da grandiosidade que é a criação, mostrar exatamente para o ser humano a presença de algo maior. O problema, como foi dito lá atrás, né, o orgulho do homem, do ser humano, de achar que domina todos os campos de conhecimento, cega-os de tal forma, ou melhor, nos cega de tal forma que a gente não consegue enxergar nada para mais além. E aí, partindo desse pressuposto, é que Kardec vai perguntar: olha, é triste que o materialismo tenha nascido exatamente dos estudos que deveriam ajudar a comprovar a superioridade de Deus. Será que a gente pode concluir, então, que esses estudos que deram origem, né, pela nossa ignorância, pelos nossos equívocos, esses estudos que acabaram nos conduzindo ao materialismo, será que esses estudos são perigosos? E aí, os espíritos colocam direitinho cada coisa no lugar. Porque eles começam assim: não é exato, do tipo, não é correto, que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O problema não são os estudos, o materialismo não nasce desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Como nós temos o livre-arbítrio, como nós temos a inteligência, nós estamos livres para experimentar todas as questões, né? Todas as opções, todas as possibilidades, e tirar dessas possibilidades os conhecimentos, as informações, aquilo que a gente possa alcançar. Ah, Rogério, então tá tudo livre, eu posso fazer tudo que eu quiser? Pois é, né? Paulo de Tarso já dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Através das diversas experiências e das diversas vidas, eu também vou aprendendo que tudo aquilo que eu faço tem consequência. E eu vou ter que arcar com as consequências dos meus atos. E aí eles continuam: acresce, vale a pena acrescentar, que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões, mostram que são demais, do que verdadeiramente bravos, bravos no sentido de corajosos, de fortes. O que Allan Kardec, o que os espíritos estão querendo dizer para Kardec? Que o medo do nada, já que eles não encontram nada de palpável, né? O medo do nada, da aniquilação completa, da finitude mesmo da vida, faz com que esses espíritos se amedrontem a tal ponto que aí eles buscam uma justificativa de superioridade, querendo se mostrar maiores, exatamente para fugir da sua condição pequena. É como se, na impossibilidade de eu ter aquilo que eu quero, mas eu também não queria isso daí não tem interesse nenhum para mim, e aí a gente parte para outro lado. Eles terminam: na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Ou seja, a maior parte desses pesquisadores optam por seguir o materialismo porque, na verdade, eles não conseguem encontrar nenhuma resposta que venha suprir as necessidades, as dúvidas, as incertezas que eles trazem. E aí, eles ainda colocam: mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. E fica uma sugestão para dar uma olhadinha, porque existe um diálogo que ficou conhecido, né, entre Dr. Bezerra de Menezes
e um grande intelectual, não me recordo agora o nome da sua época, mas a gente acha isso, inclusive é mostrado no filme Bezerra de Menezes, e essa cena aparece, a gente consegue achar com facilidade até em alguns posts do YouTube. Mas um materialista do tipo chama Dr. Bezerra de Menezes para participar de uma conversa, onde ele ia mostrar que o materialismo era muito superior àquela doutrina que eles estavam querendo trazer. E Dr. Bezerra, de forma muito sábia, vira para ele assim, olha, eu participo, mas antes, posso estar falando algum trechinho errado, tá? Mas tudo bem, vamos conversar sobre materialismo, mas me mostra uma mãe que perdeu o filho e que foi consolada pelo materialismo. Uma pessoa que tenha passado por dificuldade e que encontrou apoio, encontrou tranquilidade na alma com o materialismo. E o que ele está querendo dizer? E de certa forma é muito próximo disso que os espíritos colocaram aqui. O materialismo explica racionalmente uma série de coisas, mas ele não alimenta o nosso íntimo. Nós precisamos de amparo, de consolo, de colo. E é aí que está a diferença entre os dois pontos, né? Aí é que está a diferença entre o materialismo, que é frio, que é duro, e as nossas necessidades íntimas. Pois é, falei que estamos terminando essa conversa. Só que Allan Kardec coloca uma nota muito rica a essa pergunta 148, e como ela é um pouquinho extensa, nós vamos deixar essa nota para a nossa próxima conversa. Hoje ficamos por aqui, só para a gente poder explorar bastante cada um dos trechos. Um beijo grande para vocês, uma boa semana, até a nossa próxima conversa.